Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos exibido vídeos da doutora Marlene Nobre, fundadora do nosso programa, todo o primeiro sábado de cada mês até a data do próximo Congresso Medinesp, que vai acontecer agora no mês de junho em São Paulo. Isso porque completamos 10 anos da desencarnação da doutora Marlene esse ano. Ela que foi médica, escritora, palestrante, médium, além de fundadora das Associações de Médicos Espíritas do Brasil e internacional. E uma das suas grandes bandeiras nos seus últimos anos de vida foi a luta contra o aborto, que é uma luta conhecida de todos nós espíritas. Em 2005, a Associação Médico Espírita do Brasil, representada por ela, juntou-se a outras entidades espíritas de reconhecimento nacional e internacional com o objetivo de levar aos congressistas e ao judiciário as suas posições contrárias à legalização do aborto. E estavam lá a Federação Espírita Brasileira, a FEB, o Conselho Espírita Internacional, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a Associação dos Divulgadores Espíritas, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil e a Cruzada dos Militares Espíritas, sendo as mais antigas nessa luta a FEB, fundada em 1884, e a Cruzada dos Militares de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. E nós vamos assistir agora a doutora Marlene Nobre em reunião histórica com essas entidades brasileiras conhecidas como independentes, naquele ano de 2005, no plenário Unificação, na sede da FEB, em Brasília, onde a fundadora do programa Portal de Luz e presidente das AMES entrevista líderes espíritas sobre a luta contra o aborto no Brasil e outros temas importantes relativos ao espiritismo. Vamos conferir. Estamos muito felizes, porque neste auditório nós terminamos uma reunião histórica. As especializadas, quer dizer, as associações especializadas espíritas, se reuniram para um encontro fraterno, e nesse encontro fraterno pensarem
nas responsabilidades conjuntas em relação ao movimento espírita como um todo. Foi a partir de 17 de junho, na nossa primeira reunião, que nós tivemos a satisfação de encontrar um denominador comum, uma reunião que é, sobretudo, informal, mas que é muito séria para todos nós, porque estamos unidos por um mesmo ideal e lutamos para que este ideal médico espírita cresça cada vez mais, juntamente com o ideal da ABRAME, que é da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, juntamente com a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas, também com o Círculo de Militares Espíritas e com o Instituto Espírita de Cultura Espírita, e igualmente, e não poderia deixar de ser, a nossa querida Federação Espírita Brasileira. Mas eu pediria a cada um dos companheiros que aqui está e que representa a sua entidade, que falasse um pouco daquilo que a entidade faz e daquilo que sentiu nesses momentos de reunião e que o que tudo isso representa, afinal de contas, na nossa vida e como companheiros que lutam pela divulgação e pela expansão do movimento espírita no Brasil. Então, eu começaria com o nosso caro César Reis, aqui à nossa esquerda, e pediria que ele dissesse algo, o que sentiu e como é que a instituição que ele representa se posiciona. Nossa grande alegria, nossa grande satisfação por estarmos participando desse programa, sobretudo quando nós acabamos uma reunião, conforme a doutora Marlene nos disse, de absoluta relevância, de grande importância. Há muitos anos que nós já pensávamos, refletíamos sobre o papel das entidades especializadas de âmbito nacional no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E agora parece que nós encontramos um posicionamento na medida em que essas especializadas vão se reunir, vão trazer subsídios, apoios, suportes, oferecer aquilo que seja da sua melhor condição para que o movimento se fortaleça cada vez mais através das federativas. Nós fazemos parte do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que foi fundado pelo grande Diolino Amorim. Nós trabalhamos nas questões de aprofundamento do estudo, da pesquisa, das questões fundamentais da doutrina espírita. Nós também estamos representando a Cruzada dos Militares Espíritas, uma organização que está no Brasil inteiro, nos quartéis do Brasil inteiro, e que muitas vezes até nos emociona, porque nós encontramos pessoas em barcos na Amazônia, levando os livros da doutrina, trabalhando em quartéis muito modestos, muito humildes, mas fazendo o estudo do Evangelho, fazendo o estudo dos livros básicos. E esse é muito o papel da Cruzada dos Militares Espíritas. E, de fato, é alguma coisa que os militares é que podem fazer, no sentido de levar aos rincões da pátria essa mensagem extraordinária dentro das Forças Armadas. Estamos irmanados nesse grande esforço de trazer, junto das demais especializadas, uma contribuição efetiva para que o nosso movimento se fortaleça cada vez mais. Estamos felizes pela oportunidade e sentimos que, na verdade, nós reunimos condições agora melhores, juntamente com todos os demais companheiros das federativas, com todos os demais companheiros das especializadas, para que o nosso movimento se fortaleça cada vez mais, e nesse sentido é uma grande alegria, uma grande honra para nós participarmos disso. Como vemos, né? É o testemunho de um batalhador da doutrina, nosso querido César Reis. E aqui ao meu lado também, à esquerda, o nosso Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai nos dizer algo sobre este evento. Obrigado, Marlene. O que nós também podemos dizer é que para a Federação Espírita Brasileira é um momento também altamente significativo.
A Federação Espírita Brasileira trabalha visando sempre a difusão da doutrina e visando também a união dos espíritas, a unificação do movimento espírita, compreendendo que sem isto todo o trabalho de difusão se apresenta enfraquecido e dificultado. Hoje que nós vemos as entidades especializadas, que reúnem companheiros, que colocam seus conhecimentos profissionais dentro de uma atividade bem objetiva de difusão da doutrina, quando nós vemos essas instituições espíritas unindo-se em torno do propósito de ampliar cada vez mais o conhecimento da doutrina espírita e levá-lo a todo mundo, nós vemos isso como um motivo de extrema satisfação. Indubitavelmente, o nosso mundo hoje, cheio de inquietações, dúvidas, violência de toda ordem, reclama uma orientação, reclama um esclarecimento, mostrando a todos nós o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da nossa existência aqui na Terra. A doutrina espírita tem muito a oferecer a todos os homens nos dias de hoje. E é necessário que nós, espíritas, conscientes dessa responsabilidade, saibamos realmente nos unir para poder executar, para poder realizar essa tarefa de uma ampla difusão doutrinária. Hoje, sem dúvida, é um dia muito significativo para todos nós, porque nós vemos que essa união se estabelece num clima de vivência do Evangelho, de amplo conhecimento doutrinário e marcado pelo propósito sincero de difundir a doutrina espírita. Muito obrigado, Marlene. Um abraço a todos os amigos. Obrigado, Nestor. É sempre muito bom ouvirmos, né, Nestor, pela sua dedicação à causa espírita, pela sua fraternidade. E agora, ao nosso lado direito, nós temos o presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, nosso querido doutor Zalmino Zimmermann. Gostaríamos de ouvi-lo. Inicialmente, as minhas palavras de congratulações com os ouvintes do Portal da Luz, magnificamente dirigido, criado pela nossa querida amiga doutora Marlene Nobre. Nós hoje realmente presenciamos aquilo que nós sentimos como ser realmente um fato histórico, porque encontramos o caminho dentro do movimento espírita para um projeto de união das entidades especializadas de âmbito nacional, cujos nomes já foram aqui mencionados, e outras que eventualmente serão agregadas às atuais, buscando de servir de uma maneira harmônica, unificada, planejada aos interesses da doutrina espírita num momento tão importante como o atual, em que o Brasil enfrenta dificuldades em todas as dimensões sociais, e algumas delas nos dizem muito proximamente, porque compreendemos que poderão afetar inclusive o futuro espiritual da nação. A ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, é uma instituição que foi criada há 6 anos aqui em Brasília, e hoje ela tem delegacias ativas, atuantes em todos os estados brasileiros, em todos os 26 estados brasileiros. A sede é aqui em Brasília. Nós agora acabamos de realizar o 3º Encontro Nacional dos Magistrados Espíritas em Goiânia, com a presença de centenas de colegas de todos os níveis de jurisdição. A ABRAME reúne ministros, desembargadores, juízes federais, juízes estaduais, juízes do trabalho, auditores militares, e todos dirigidos a um objetivo só: é procurar fortalecer o trabalho que a doutrina, que o movimento espírita faz, no sentido de preservar a pureza das instituições, no sentido também de fazer com que possamos vivenciar um tempo melhor para a sociedade brasileira, atuando quando possível junto aos poderes constituídos e principalmente
trabalhando junto aos magistrados espíritas, procurando de alguma maneira servir aos seus interesses também na execução dessa árdua tarefa que é de julgar. De modo que nos sentimos muito felizes também, como os demais companheiros já salientaram, por estarmos agora iniciando uma nova jornada de união, unidos nesse projeto extraordinário de buscar trazer algo melhor, de construir um Brasil melhor à luz da doutrina espírita. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, pedimos agora ao nosso querido presidente da Associação Brasileira de Divulgadores Espírita, ao nosso caro Gesley, que nos dirija algumas palavras. Caros telespectadores, a ABRAD, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, ela tem como foco principal o aprimoramento e a disseminação da comunicação social espírita, onde vamos agregando pessoas especializadas ou leigas, mas interessadas no assunto, que atuem na televisão, na rádio, na mídia impressa, na internet, entre outras áreas de atividade. Em relação à reunião de hoje, eu considero também uma reunião histórica muito importante, porque estamos no iniciar do século XXI, com enormes desafios no campo ético, no campo do conhecimento, no campo social, e nós espíritas temos cada vez mais nos integrarmos, nos unirmos para, respeitando a diversidade, mas amando-nos intensamente e sempre com objetivos maiores de servir melhor à sociedade, traçarmos projetos, traçarmos atividades, focos em resultados naquilo que interessa para a melhoria da nossa sociedade. A sociedade sofre, a sociedade está cansada, a sociedade muitas vezes perde o rumo do que se tem a fazer, mas nós aqui estamos unidos, de braços dados, aprendendo, estudando e junto com o restante da comunidade espírita, vamos com certeza primar por algo cada vez melhor para servir à humanidade, porque é isso com certeza que Deus e Jesus, como nosso grande mestre, espera de nós. Muito obrigado. Como vocês sabem, eu sou presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e faço parte também deste evento e estou muito feliz por ele ter sido realizado, porque significa a maturidade do movimento espírita. Nós deixamos de lado qualquer problema que possa trazer confronto para só pensarmos naquilo que nos une, que é o ideal maior de Allan Kardec, e difundirmos essas ideias unidos cada vez mais. E eu sempre digo que a união se faz através do coração, através da fraternidade, da tolerância, do amor. E é isso que nós estamos aprendendo aqui a reunir em nossos próprios corações, a viver em nós mesmos. E hoje nós tivemos, como já disseram, uma reunião histórica em que todos nós pensamos na mesma direção, servir a Jesus, servindo ao próximo. Nós encerramos agradecendo aos colegas de trabalho e pedindo a Jesus que nos oriente, que nos dê forças e principalmente humildade para que nós possamos construir sempre, cada vez mais, um mundo melhor. Existem evidências da sobrevivência da alma
Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Amigos do Portal de Luz, nós temos a alegria imensa de receber o Dr. Zalmino Zimmermann, muito digno presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, e é com imensa alegria que a gente o recebe. O prazer é todo meu, principalmente pela entrevistadora, que todos conhecem como uma pioneira na organização de entidades especializadas no Brasil, e em se tratando da Associação Médico Espírita do Brasil, nós temos que render nossas homenagens à doutora Marlene Nobre. Muita honra em ser entrevistado pela nossa amiga. Eu me considero muito pequenininha, mas vamos lá. Zalmino, como foi e quando surgiu a Abrame e com quantos membros vocês contam até o presente momento? A Abrame nasceu no ano de 1999, em outubro de 1999, com 9 companheiros que idealizaram uma instituição de natureza nacional e que pudesse realmente trabalhar não só pelos juízes, mas também junto aos poderes constituídos, com vistas ao futuro espiritual da nossa nação. Hoje nós estamos com cerca de 600 magistrados, entre eles ministros dos tribunais superiores, desembargadores, juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, auditores militares. Enfim, estamos hoje reunidos numa grande família nacional, com representação, com delegacias seccionais instaladas em todos os estados brasileiros hoje. A nossa sede é aqui em Brasília e estamos acompanhando as programações que cada estado, que cada delegacia organiza
no sentido da difusão doutrinária e no sentido de reunir os magistrados de sua região em torno da nossa bandeira, de lutar por um Brasil melhor e por um feliz desempenho da judicatura, sobretudo. Nós acompanhamos com muito interesse o desenrolar e principalmente a evolução, né, da nossa Abrame. E como foi o nosso congresso, o congresso de vocês de setembro? Esteve uma beleza, né, em Goiás. Foi com muita alegria que nós registramos o êxito extraordinário alcançado pelo 3º Encontro Nacional dos Magistrados Espíritas, que aconteceu em Goiânia. Nós tivemos centenas de companheiros que se deslocaram de seus estados numa confraternização de 3 dias, onde foram examinados temas importantíssimos para o juiz e também para a doutrina, porque nós tivemos um painel e diversas conferências dedicadas à questão do aborto. E os demais painéis e conferências, eles foram dirigidos à função judicatura, né? Aos problemas que o magistrado encontra na sua função jurisdicional, dentro da sua família, na sociedade, nas relações com os advogados, com as partes. Enfim, nós procuramos enfatizar esse aspecto, procurar ajudar os magistrados espíritas na sua atividade tão árdua, tão difícil também de ser entendida pela sociedade, que é construir a justiça. Interessante, né? Você tocou em pontos importantíssimos para nós. E é com muita alegria e mesmo que nós observamos a fundação da Abrame e o seu desenvolvimento, porque são assuntos muito importantes, além do que, como você bem ressaltou, o amparo aos juízes, porque não é brincadeira assumir esse tipo de missão, né, no mundo, e principalmente tendo a convicção espírita, né? Agora, você tocou num ponto importante. Poderia recordar para nós aqui qual foi a nossa tarefa em junho deste ano, falando de 2005, fazendo junto à Câmara Federal e ao Senado a nossa peregrinação, né, para desenvolvermos uma campanha contra o aborto. Eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva. Ora, melhor para fazê-lo seria talvez você, mas eu agradeço a oportunidade. Nós, no começo deste ano, a Federação, a AME e a Abrame, numa reunião, resolveram que trabalhar conjuntamente, organizando um projeto de trabalho no sentido de sensibilizar principalmente o Congresso Nacional. E também os poderes, e também o Poder Judiciário, e tanto quanto possível o próprio Poder Executivo. Nesse sentido, a AME fez o seu manifesto, a Abrame também fez o seu, e a Federação Espírita Brasileira também publicou o seu, a respeito do aborto. Esses manifestos da AME e da Abrame, eles foram enviados com carta pessoal a cada deputado federal, a cada senador, a cada ministro do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior do Trabalho. E também aos procuradores gerais da República. Dado esse primeiro passo, esse material depois foi alcançado a todos os juízes do Brasil. 19.620 magistrados brasileiros receberam o nosso material, a nossa convocação para que se debruçassem
sobre o estudo consciente do que seja o aborto e o que pode representar o aborto para o futuro da nação. Independentemente disso, a Federação, a AME e a ABRAME, nós estivemos visitando em diversas jornadas as principais lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e também ao eminente Procurador-Geral da República e outros procuradores. Fizemos um trabalho no sentido de levar, não só levar a posição nossa com relação a essa questão tão grave, como também foi possível nós incentivarmos o surgimento de um movimento muito auspicioso e que hoje é conhecido como Frente Mista Parlamentar em Defesa da Vida, com a participação inicial ativa do deputado federal Luiz Bassuma e do senador Juvencio da Fonseca. A primeira reunião que aconteceu, a primeira reunião da Frente Parlamentar aconteceu agora há alguns meses atrás, e tivemos o prazer de registrar também a presença da bancada católica e mais alguns companheiros. Nós, naquela oportunidade, contávamos cerca de 71 congressistas, 67 deputados federais e 4 senadores da República. Imediatamente foi organizado um projeto um projeto de dinamização dos trabalhos dessa frente parlamentar. Há poucos dias houve uma primeira reunião no sentido de organizar um projeto nacional e agora, no dia 7 de dezembro, vai ser instalado o primeiro seminário nacional na Câmara Federal, promovido por esta Frente Parlamentar em Defesa da Vida, com debates sobre o aborto, abordando aspectos científicos, com 4 painéis, um abordando o aspecto científico, o outro aspecto jurídico, outro aspecto religioso, e finalmente o painel em que vai reunir todos os estudiosos para a organização de um projeto de ação nacional. De modo que nós estamos muito preocupados, principalmente porque este projeto que foi encaminhado agora à Comissão de Seguridade Social e sob os auspícios do próprio presidente da República, porque é uma secretária sua que coordenou essa reunião tripartite, que construiu isso que nós chamamos de monstruosidade jurídica e que permite o abortamento até 12 semanas e em caso de perigo de saúde da mulher, como se fosse possível prognosticar tal situação, no caso de saúde, não da vida, mas do caso de saúde da mulher em qualquer tempo. Nós estamos impressionados com o fato de esse projeto estar sendo praticamente agasalhado pela Comissão de Seguridade Social. Então agora é a hora de nós levantarmos realmente a bandeira do trabalho e vamos nos organizar em conjunto com todas as forças da nacionalidade, tanto quanto possível agrupá-las, no sentido de que possamos, pelo menos, procrastinar mais a aprovação de uma medida dessas que vai seguramente afetar o futuro espiritual da nação. Realmente, não tenho dúvida de que se o aborto vier e for instalado na nossa Constituição, for legalizado, nós teremos um karma muito pesado abrindo-se para o Brasil, para a nossa pátria. Oxalá que as nossas atividades contra o aborto resultem em um bom resultado, quer dizer, que tenhamos um resultado positivo para banir da nossa Constituição o aborto, para não agasalhá-lo legalmente,
porque realmente estamos atravessando momentos agora muito difíceis, e oxalá Deus nos permita conjurar um problema tão sério quanto este, né? E então gostaria de ouvi-lo mais um pouco sobre isso. Nós estamos atravessando, como bem acentua a Marlene, nós estamos atravessando hoje no Brasil um momento de verdadeira perplexidade. Por quê? Porque a nossa Constituição não permite sequer o exame de qualquer projeto que vise liberar o aborto. Nossa Constituição é muito clara, estou falando da Constituição de 1988, que é a primeira na história da constitucionalidade brasileira, é a primeira que assenta expressamente a inaliabilidade do direito à vida. Com base a isso, nós somos obrigados a pensar em termos de espanto. Como é que a consciência jurídica nacional, como é que pode passar pela mente daqueles que conhecem alguma coisa de direito a possibilidade de apresentar um projeto que vai frontalmente contra o texto constitucional? Direito à vida é um direito supraestatal, é atemporal, é universal, está além do Estado. A nossa Constituição consagra muito tardiamente, porque os outros fizeram menções, mas não diretamente. E o nosso Código Civil, que seguiu o rastro da Constituição, sob as luzes da Constituição de 1988, estabelece claramente: o nascituro é uma pessoa. Os outros códigos civis não tinham também expressado de uma maneira dessas. Não tinham se expressado dessa maneira. Hoje nós temos, dentro da nossa legislação constitucional e infraconstitucional, no caso o direito civil, muito claro que o nascituro, quer dizer nascituro, diz o Código Civil, que a vida é nascituro a partir da concepção. Então quer dizer que, pela nossa lei, a vida começa com a concepção. Não é preciso estar pensando em provas científicas de quando surge a vida, não é o nosso caso. A nossa lei, temos que cumprir a lei. A lei diz que a vida começa com a concepção, porque são garantidos os direitos do nascituro a partir da concepção. Então está aí muito claro, a vida, pela nossa lei, começa e deve ser considerado como existente a partir da concepção. Nossa Constituição garante o direito à vida em todas as dimensões, desde a concepção até o nascimento pleno e depois até a morte, até a desencarnação. Isso é muito claro. E ficamos até também impressionados com movimentos feministas, entre aspas, e que pretendem atrair a proteção da lei sob o agasalho de um direito à dignidade. Porque as mulheres têm direito à sua dignidade. Obviamente têm. Todos nós somos iguais perante a lei. Mas na hierarquia dos valores, o bem-vida é superior, do ponto de vista axiológico, ao bem-dignidade. Não pode haver dignidade sem vida. Então, o que resulta disso tudo? Mas pode haver, quem sabe, uma reforma constitucional. Bom, em primeiro lugar, uma reforma constitucional é impossível pensar. Porque esta cláusula que garante a vida e outras são chamadas cláusulas pétreas. Nenhuma emenda constitucional pode mudar a nossa Constituição. É muito claro o artigo 60 da nossa Constituição. Agora, então o que fazer? Convocar uma Constituinte? Vamos então convocar uma Constituinte para tirar a garantia do direito à vida da Constituição. Mas aí fere o direito das gentes.
aí fere um direito consagrado dentro da nossa civilização, que é um direito, como disse, supra-Estado, está além do Estado, que é o direito à vida. Então nós estamos diante dessa circunstância, examinando com cuidado e não compreendendo realmente como é que essas ideias podem surgir e podem ser agasalhadas, violentando a Constituição brasileira. Por isso é que dissemos que estamos vivendo momentos paradoxais. E é preciso trabalhar muito para elucidar ou para procurar mostrar este aspecto a todos os responsáveis pela construção das nossas leis. Realmente a perplexidade é grande, porque tudo tem sido feito à revelia da sociedade, né? Que é em sua maioria contrária ao aborto, porque inclusive não agasalha nada disso na sua Constituição. E outra questão também que está sendo feito nas nossas costas, porque a comissão tripartite que foi escolhida não chamou para debate aqueles que são contrários ao aborto, tanto no aspecto jurídico quanto científico, e nós sabemos que existem razões científicas absolutamente extraordinárias contra o aborto, porque a ciência, quer dizer, tudo aquilo que a gente aprende dentro da ciência é a favor da vida, né? Então, realmente você tem razão em usar o termo perplexidade, porque o que nós estamos assistindo é uma armadilha, uma trama que está sendo feita sem que a sociedade se dê conta de tudo aquilo que está acontecendo. E é preciso que a gente esteja com os olhos bem abertos para tudo que acontece na Câmara e no Senado, porque estamos para viver dias muito tristes na apresentação de um projeto que vai contra a nossa Constituição e contra tudo aquilo que o povo brasileiro lutou e luta, que é a defesa da vida. Eu agradeço muitíssimo a sua presença e são suas as palavras finais. Nós é que agradecemos, estamos muito sensibilizados com a sua cortesia e desejamos aos ouvintes desse magnífico Portal da Luz, dias de luz em suas vidas, iluminado pelo portal. Muito obrigada. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio e Andoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta a sua inscrição, pois as vagas são limitadas.
O Grupo Espírita Caibar Schutel, fundado há mais de 60 anos pelos pais da doutora Marlene Nobre, por sugestão do Dr. Bezerra de Menezes através da mediunidade de Chico Xavier, é uma homenagem ao bandeirante do Espiritismo, o escritor, farmacêutico e prefeito da cidade de Matão, no estado de São Paulo, Caibar de Souza Schutel. Ele foi nascido no Rio de Janeiro e, ao conhecer a doutrina espírita, mudou-se para a cidade no interior de São Paulo. E, há 20 anos, em 2005, comemorou-se o centenário do jornal O Clarim, que foi fundado por Schutel, e a doutora Marlene Nobre foi então convidada especial para proferir uma palestra, onde ela rememorou a trajetória dos seus pais, junto ao notável divulgador da doutrina espírita, no início do século XX. E ela reencontrou então os editores do Clarim, Carlos Olsen e Aparecido Belvedere, e relembrou de momentos vividos na juventude. E esse ano agora, a Revista Internacional do Espiritismo, também fundada por Caibar Schutel em 1925, vai completar 100 anos. E, com o Clarim, são as duas publicações centenárias fundadas pelo patrono da nossa Casa Espírita Caibar Schutel, aqui em São Paulo. O que vamos falar hoje está intimamente ligado a esses departamentos da mente que não são visíveis à ciência comum ou não foram aceitos por ela, mas já devidamente esquadrinhados por mentes de escola que simplesmente não são admitidas como formadoras de uma nova ciência, por enquanto, de um novo paradigma, por enquanto. Nós, dentro deste aspecto, certa vez, ouvimos Chico Xavier nos dizer que a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. Não é diferente a interpretação de Santo Agostinho em De Trinitate 15:2-3. A fé procura, o intelecto encontra. Ele comentou Isaías, quando o profeta afirmou: se não crerdes, não entendereis. Surge então para nós, de maneira clara, o conceito de mediunidade, trazido pela fé e também pela ciência. Ciência, porque os métodos utilizados por Allan Kardec demonstraram a separação da alma do corpo e a influenciação da alma sobre os seres humanos. Como diz o próprio codificador, assim como nós podemos separar os dois elementos da água, H2O, o hidrogênio e o oxigênio, nós podemos, isto sim, comprovar a presença do Espírito através das comunicações. Nós estamos muito felizes porque ao nosso lado está o nosso grande amigo Carlos Olson, nosso Aparecido Belvedere, né? Que são os continuadores da obra do Caibar Schutel e Matão. E como nós falamos na palestra, né? Toda a obra do seu Schutel está profundamente ligada à minha família, ao meu pai Pedro Severino, à minha mãe Ida Rossi Severino, ao tio Leonardo Severino, de modo que sabemos que uma obra como a do Schutel, de 100 anos, é uma obra respeitável, né, de grande impacto na sociedade, porque toda vez que uma alma é desbravadora, é corajosa, tem muita fé, e a fé é capaz de remover muitas montanhas, né? O que temos tido aqui é a continuidade do ideal desse espírito valoroso, né? E que emocionou e continua emocionando e levando para frente tanta gente, né? E o resultado aí está.
100 anos de Oclari. Nosso reconhecimento aos seguidores de agora, aos seguidores de ontem, nosso Wallace Leal Rodrigues, nosso João Alves e tantos outros que passaram por esta história, e referimos-nos aos que nós conhecemos. Um grande abraço a todos e até sempre. Estamos encerrando o nosso programa especial por aqui e nós desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.